Tá ok. Acho que vai dar. Vai dar Pessoal, então mais uma vez, né, sempre lembrando do caos para vocês pensarem, então, nível de consciência quantitativa, apresentação e atenção, né, orientação, autodiálogo, senso-percepção, tá? Então a gente parou de novo na senso-percepção. E aqui na parte do P, na parte de pensamento, né, que a gente falou, de psicologicidade e pragmatismo, que eu vou falar agora. Então, assim, a gente viu que essa parte do pensamento e da senso-percepção é o que mais vai confundir vocês aí, em geral, né? Então, sempre lembrando que a senso-percepção, ela está ligada à questão do sensório e a questão do processamento do pensamento. Então, quando a gente tiver uma alteração a nível de sensório, em geral, a gente vai ter como alteração que a gente chama de alucinação. Terceiros motivos. Quando for o pensamento, que a gente vai ter principalmente é o quê? Delírio. Quando a gente fala de delírio, nós estamos falando do que do pensamento? Da forma ou do conteúdo ou da latência desse pensamento? Nós estamos falando do conteúdo do pensamento. Mas lembrando que quando eu olho o pensamento, eu olho se ele tem de forma, se ele tem uma forma correta, que seria uma forma negada, coerente, organizada, ou não, se ele tem uma forma com esses tipos, por exemplo, de alteração, afrouxado, fragmentado, arborizado, tá? E o conteúdo, se ele é um conteúdo coerente. Se ele é um conteúdo que não é coerente, se ele é um conteúdo onde o paciente crê, acha algo que não existe, a gente dá isso ao nome de delírio. E além disso, nós olhamos também a velocidade que esse pensamento se processa. Se ele é um pensamento restritivo, lento, ou se ele é um pensamento acelerado, ou se ele é um pensamento de curso normal. Alguém tem dúvida nisso daqui? O que vocês vão às vezes se confundir é aqui, ó, PHD. O que é o D? O D é de discurso. O que é o discurso? É como o paciente fala. O discurso e o pensamento, eles meio que andam juntos, porque você concorda que alguém que está com pensamento acelerado, ele geralmente também vai ter um discurso acelerado, se ele estiver descompensado, a não ser que ele seja alguém que está dentro das suas faculdades mentais perfeitas. Por exemplo, a gente que tem um controle, você consegue estar lá na cama com o seu pensamento acelerado, mas se alguém conversar com você, você meio que expressar que está tudo bem. Então você consegue fazer uma dissociação entre o que você está pensando e o que você está falando. Um exemplo clássico disso é quando vocês brigam com alguém, ou bebem um pouco, ou fumam maconha, sei lá, qualquer coisa que tira você do seu nível de consciência adequado. O que acontece? Depois, no outro dia, ou horas depois, as pessoas falam o que para você? Ah, mas você falou isso quando você tinha bebido. Ah, você falou que não me aguenta, que eu sou chato, quando eu tô tomando cu, essas coisas assim, né? Que a pessoa tá dentro, daí ela fala, e o amigo fala, como é que você disse isso? Aí, por quê? Porque quando a pessoa bebeu, ou quando ela usou uma substância, ou quando ela está sob forte emoção brigando com alguém, ela não consegue fazer esse controle do pensamento sobre o discurso. Ela simplesmente fala. Não é assim quando a gente está numa briga fervorosa e eu também, quer saber, você é um chato. Aí a pessoa fala,
Ah, então quer dizer que você acha isso de mim. Aí o outro, não é isso que eu queria dizer. É o que ele queria dizer. Né? Na verdade é porque na hora da raiva, na hora de uma substância sob o efeito no nível de consciência, a pessoa não consegue ter esse discernimento de dissociação do pensamento do discurso, e o discurso simplesmente externaliza. Por isso que a criança, a gente fala que a criança ela é tão sincera, né? Se a criança, a mãe quer que a criança fale assim, ele não é bonito, filho, não, ele é feio. Ai, meu Deus do céu! Porque a criança ela não tem esse time, porque ela ainda não tem vivências. E a gente tem que lembrar que o pensamento, ele nada mais é do que o nosso processo evolutivo enquanto ser humano mais complexo. É onde a gente adquire toda a nossa experiência de vida, o nosso processamento de histórias, as nossas aprendizagens. E é através disso que a gente vai, então, desenvolvendo pensar cada vez mais importante. Por isso que quem lê muito, quem tem muitas vivências, são pessoas que a gente considera pessoas sábias, né? Às vezes a pessoa pode não ter lido muitos livros ou ser uma pessoa extremamente culta de leitura, mas é uma pessoa que já teve muitas vivências, então ela também se torna uma pessoa extremamente sábia, né? Então por isso que a sabedoria é algo que ela demanda exatamente disso aqui, da nossa capacidade de pensar sobre as nossas vivências, seja ela vivência direta, seja ela vivência através de livros, de escritas e tudo mais, tá? Por isso que as pessoas falam que quem lê muito, né, geralmente são pessoas que têm uma menor propensão ao Alzheimer, por exemplo, que é uma doença que vai diretamente alterar a memória e o pensamento, tá? Dúvidas aqui, pessoal, entre delírio e senso-percepção e discurso? Aqui no discurso é a mesma coisa, a gente vai olhar primeiro a latência desse discurso, se ele está acelerado, se ele está lentificado, né? Se ele tem, por exemplo, uma disartria na fala, onde o paciente se esse paciente Então aqui, ó, o pensamento e o discurso, eles praticamente vão andar juntos ali, né? A gente vai olhar essa forma, né? A forma, se ele está correto, se ele está desconectado, se o paciente está falando boneco do crepe, se ele, por exemplo, tem uma gaguez, a gente vê isso no discurso, se ele tem uma disartria, a gente vê isso no discurso. Se o paciente é mudo, se ele tem mutismo seletivo, tem paciente que é muito comum, a gente vai estudar isso mais pra frente, na infância, a criança não conversa, ela só conversa com quem ela quer ou aonde ela se sente confortável. Então, às vezes a criança é matriculada lá na escola, dias depois a família é chamada. Ué, mãe, a senhora não comentou que a criança era muda. Aí a mãe fala, não, mas ela não é muda, não. Mas aqui ninguém nunca ouviu a voz dessa criança. Ela não conversa com absolutamente ninguém. E aí a criança, ela por algum bloqueio, por alguma situação, ela simplesmente não fala de jeito nenhum. E ela só fala com quem ela quer. E isso acontece também em alguns transtornos psiquiátricos graves na hora de psicose. Eu já tive um paciente que às vezes interna lá no HB, ele não conversa comigo de jeito nenhum, que sou psiquiatra. Às vezes eu passo de 30 dias, todos os dias eu chego. Bom dia, boa tarde, o paciente, ó. Eu viro as costas e ele começa a conversar com alguém do setor. Então, assim, é porque o paciente está no perceptório com o psiquiatra em si. E a gente tem que esperar o surto melhorar e ele voltar a adquirir essa capacidade de diálogo. Então a gente vai observar tudo isso daí dentro também da questão do discurso. Ok, pessoal? Tranquilo?
E o pragmatismo? O que seria o pragmatismo? O pragmatismo é a nossa capacidade de colocar em prática algo. Então, aqui, ó, no PhD básico, o V aqui é de volição. O pragmatismo e a volição são outras coisas que andam juntas. Exemplo. Aí hoje eu vou chegar em casa, depois da aula eu vou estudar cardiologia. Você está fazendo um processo do quê? De volição. Você está desejando, você está com vontade de. Então você projeta a sua vontade. Eu vou chegar em casa hoje e vou estudar cardiologia. Só que aí passa as horas e você não estuda cardiologia. Ou seja, você até teve um processo volitivo, mas você não teve pragmatismo. Ou seja, você não executou aquilo que você projetou quanto vontade. Então, por exemplo, às vezes você vai pegar um paciente depressivo, extremamente depressivo, ele vai ficar lá na cama. Ah, mas você não tem vontade de levantar? Ah, eu até tenho vontade, mas eu não consigo. Então é como se aquele paciente ele tivesse volição e não tivesse pragmatismo. Tem um paciente que ele está tão grave, você vai falar assim, vamos sair, vamos almoçar, não vou, não quero. E ele não vai. Então ele não tem volição e ele não tem pragmatismo. Concorda? O paciente esquizofrênico grave, ele passa, é o que mais incomoda a família. Ai, lava aqui, o cara tá lá o dia inteiro, o dia inteirinho olhando pro teto. Aí a família, vem aqui lavar um prato, você não tá fazendo nada. Não tenho vontade. A família vai ficando irada, porque a família entende aquilo como o quê? Preguiça. É muito comum a gente ver o paciente psiquiátrico, às vezes, surrado, ele apanha muito, até a família entender que aquilo é da doença mesmo, que ele não tem volição e ele não tem pragmatismo. E ele passa o dia inteiro sem fazer nada. Eles acordam, ficam olhando para nada, às vezes andam em volta da casa, sempre ficam olhando para nada, às vezes eles não têm pragmatismo nem de olhar uma televisão. Mas, por exemplo, se ele tem uma condição de não querer executar nada, e vai lá e não executa nada, não é um pragmatismo. O pragmatismo é o ato de realizar uma função. Tem que realizar a função. O pragmatismo é a sua capacidade de execução. Por exemplo, quanto mais ativo você é no trabalho, no estudo, mais pragmático você é. Você é alguém resolutivo, você vai e faz, executa. Né? Hoje em dia, o grande problema da população, da nova humanidade, é exatamente esse. As pessoas até têm volição, mas elas não têm pragmatismo. Elas querem adquirir coisas, mas elas não praticam o necessário para a aquisição de algo. Entendeu? Então a gente fala que hoje isso aqui em termos de psique humana é o maior problema da humanidade. Às vezes eu estou lá no Instagram olhando, sei lá, alguém que eu acho, exemplo, eu acho essa pessoa linda porque ela tem um corpo X, com um cabelo X, sei lá. Ou você acha aquela pessoa interessantíssima porque ela é muito inteligente, porque ela é muito... Mas tá, beleza, aí você tem até a vontade de ser tão inteligente quanto aquela pessoa. Mas qual é o momento que você senta para ler um livro, para estudar, para se aperfeiçoar, não é isso? Então a gente tem muita volição, que esbarra até um pouco dentro do que a gente chama do egoísmo do ser humano, da inveja, assim. Mas a gente não consegue executar. E isso é o que tem levado muito a população em geral, isso a nível mundial, né, a se expor muito a riscos, porque as pessoas elas querem realizar alguns desejos de forma rápida, sem ter que fazer pragmatismo, exatamente sem ter que fazer alguma coisa. Então assim, eu quero ter um corpo X. Mas o pragmatismo de todos os dias fazer uma dieta, ou ir a uma academia, ou mudar os meus hábitos de vida, é muito mais difícil que eu tomar um remédio
milagroso que vai me emagrecer não sei quantos quilos, ou tomar testosterona que eu vou ficar bombada com o corpo sarado, sem ter que ir para academia, essas coisas assim, né? Então esse que é o problema hoje em dia. A gente muitas vezes tem uma distorção no eixo pragmático volitivo. Isso é da nova sociedade, né? Só que isso a gente também vai ver num processo muito explícito dentro das doenças psiquiátricas mesmo, tá? Tranquilo aqui? Todo mundo entendeu? Então, pragmatismo, aqui é o ato de ter a vontade de, e aqui é o ato de praticar. Então, é como se aqui fosse algo subjetivo e aqui é algo objetivo. Eu tenho que fazer, tá bom? E aqui, o H é o humor. O que é o humor? O humor é algo também que a gente sempre vai ver na interface como afeto. Que é outra coisa que às vezes as pessoas no começo têm um pouco de dificuldade de distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, ó, de forma geral, o humor é como eu me sinto, como o indivíduo se sente. E o afeto é como eu externalizo o que eu sinto. Então, exemplo, se eu chego aqui e pego aqui e ela fala, oi meu amor, não sei o quê, eu estou externalizando que eu sou alguém que tenho muito afeto por ela. É diferente de eu chegar assim, dá licença, está me atrapalhando. Eu estou expressando um outro tipo de afeto. Então, o humor é como a gente se sente. O nosso humor, ele varia muito, e isso é normal. Tem dias que a gente acorda super bem-humorado, daqui a pouco a gente está mais mal-humorado, daqui a pouco melhora o humor de novo. Isso é natural do ser humano. Ninguém é retilíneo o tempo todo em questão de humor. Porém, a gente sempre tem que levar em consideração a questão do quê? A questão daquilo não ser patológico, né? Aquilo não afetar a vida da pessoa. Então, assim, o humor, a gente pode dizer que é a tonalidade de sentimento que predomina ao longo de você, ao longo do seu dia, ao longo de semanas, e como você se vê na interface do mundo. Então, tem pessoas que todo mundo já fala, nossa, aquela pessoa é sempre muito bem-humorada, né? Porque alguém que está sempre... Oi pessoal, tudo bem? O mundo está caindo, as coisas estão acontecendo errado e a pessoa está de boa. Tem aquele que às vezes o mundo está dando tudo certo para ele, mas ele só reclama, ele só se queixa, ele só vê defeito em tudo, ele é pessimista, né? Então isso daí geralmente é a nossa emoção predominante e é o que a gente vê num paciente. Por exemplo, o paciente chega e fala, oi doutora, bom dia, como vai a senhora? Ele aparentemente está se mostrando com um bom humor. Mas quando o paciente já chega e fala, você fala, oi, seu João, bom dia. Bom dia por quê? Só se for bom para a senhora. Para mim não está bom. Então, quer dizer, além de ele já estar mostrando uma atitude mais ríspida, ele já está mostrando o humor que ele tem naquele momento, né? Então, a gente olha o humor sempre nessa situação de gráfico. A gente vai sempre ver isso aqui ao longo do nosso curso. A gente coloca como se fosse assim, o que está no basal a gente chama de eutimia. Eutimia é o estado normal de humor, que óbvio não é que quer dizer que ele é todo o tempo bem-humorado. É só que assim, a eutimia a gente oscila, mas está sempre voltando para o basal. Por mais que eu exploda com uma situação, ai que saber, daqui a pouco eu falo, nossa, não, pra que eu estou nesse estresse, vamos lá, vamos voltar. Então assim, você retoma um basal de vida, né, que te mantém ali. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, eles são sempre muito para baixo ou para cima. A gente vai estudar muito esse gráfico, principalmente quando a gente for falar de depressão, de transtornos bipolares, e a gente vai ver como o humor ele varia dentro desse processo e como isso se torna patológico. Mas o que eu tenho que, a princípio, imaginar é como isso acontece no nosso dia a dia mesmo, né? Tem gente aqui que acorda super bem-humorado, tem gente que acorda mal-humorado, mas ao longo do dia vai ficando bem-humorado.
vai ficando mais suave, isso é normal, não tem nada de patológico. Tem pessoas que têm um humor super ansioso, né? Então é uma pessoa que por si só já é, né? A pessoa balança ali aquela persiana, aí ele pode ligar e falar assim, nossa, tá ventando. Aí ela fala, nossa, é um tsunami, nossa, é um ladrão. Quer dizer, é o mesmo estímulo que todo mundo vai receber, que é ver uma persiana balançando. Mas a forma com que cada um vai interpretar esse estímulo, ele está totalmente interligado ao quê? Ao meu pensamento, ao meu humor, a forma com que eu tenho interface de mundo. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, o que a gente vai descrever no humor? Isso, se eu estou lá com um paciente, que ele está na minha frente assim, né? Você está entrevistando ele está chorando, ele está apático. Como que eu descrevo isso? Lá no exame, não só na aparência, na hora de descrever a aparência eu já posso descrever o paciente apresenta-se choroso, o paciente chora durante o exame, e na hora de colocar o humor eu vou descrever isso também. Humor hipotímico, humor deprimido, eu vou descrever esse humor do paciente. O paciente está lá na sua frente assim, então doutor, aí você vai descrever isso como humor ansioso, né? Ou o paciente está lá falando só grandiosidades, falando coisas assim, nossa, né? Como se ele fosse um mega, supra, sumo, humor elevado, expandido, hipertímico. Ou se ele está irritado, como que eu acabei de falar, que vai falar, bom dia por quê? Né? Eu posso também colocar esse, qual que é o tipo de humor dele? Irritado. E é isso que a gente vai descrever. Já o afeto, é como eu falei, é como eu externalizo. Imagina assim, ó, se eu chegar aqui, eu sou professora e meu aluno, por mais que eu tenha intimidade com ele, sei lá, por exemplo, eu conheço a Cecília de casa, conheço o Baldinho de casa. Eu conheço eles lá no meu ambiente doméstico, familiar. Mas aí eu chego aqui na sala de aula e fico no Baldinho ou na Cecília. Tudo bem, não sei o que, beijando, abraçando. O que é a primeira coisa que você... Nossa, mas que negócio estranho é esse? Né? Nada a ver isso daí, porque aqui a minha relação com eles é o quê? É de professor e aluno. Não me interessa se eu vi eles nascerem, vi bebê, são outros contextos. Se eu chegar aqui e ficar, sento no colo do Baldinho, aí você fala, nossa, essa professora deve ter casa com o Baldinho, né? Não tem muita lógica esse tipo de relação com o Baldinho, por exemplo. Acho que ela tá querendo pegar o Baldinho, né? Assim, a gente vai... então, o afeto, ele tem uma concordância, eu quero dizer assim, o afeto, ele tem que ter uma concordância com a relação que eu tenho com o indivíduo, com o meio, com o local, né? Então, por exemplo, o que vocês vão ver muito na psiquiatria? O paciente que vai ser internado em surto. Aí ele chega lá e fica pra mãe, sua desgraçada, eu te odeio, eu vou te matar! Não é o que você espera de um filho falando para uma mãe. Não é esse tipo de afeto que a gente espera, mas ele está doente, ele não está tendo esse afeto apropriado. Esse mesmo paciente, depois que ele é tratado, quando ele começa a melhorar um pouquinho, a primeira pessoa que ele pede, eu quero minha mãe, deixa eu ver minha mãe, eu quero falar com a minha mãe. E aí quando a mãe chega, a mãe, ai mãe, pelo amor de Deus, mulher. Então assim, uma das coisas que muitas vezes não deixa a família internar o paciente é isso, a família desespera. Quando o paciente começa a xingar, falar que vai matar todo mundo, que odeia as pessoas, a pessoa se sensibiliza porque... fica pensando, meu filho vai me odiar para todo sempre, né? Porque é a externalização do afeto. Então, é por isso que muitas vezes a gente também, quando vai educar filho, né, não pode ficar com muito mimimismo. Porque se o filho ele entende, por exemplo, que o seu afeto ele não está vinculado às suas ordens, ele entende isso e ele passa então a não seguir mais as suas ordens. Porque ele sabe que para você, quanto pai, educador, mãe, você, digamos assim, pega no fraco dele, né? As meninas são PhD em fazer isso com os pais, né? Os meninos já têm, é mais que as mães, mas assim, né? O pai tá, ai papai, por favor, aí o pai se desmancha e faz o que a menina quer, né? Assim, porque
Porque já tem aquela relação de pai com filha, né? Que já vem com outro tipo de entonação afetiva. Então, a gente vai ver que o afeto é essa resposta emocional de alguém a algum evento, seja interno, seja externo, né? Seja pensamentos, ideias, reflexões. Então, assim, chega alguém aqui e fala: vocês não vão precisar fazer a prova de cardiologia. Né? Todo mundo vai ficar afetivamente manifestando uma situação de felicidade. Olha outra que vai ter uma aqui que vai pensar assim: não, mas isso não é legal, né? Eu não vou acabar não estudando, porque eu não vou ser cobrado, depois eu não vou conhecer esse conhecimento, eu não vou ter esse conhecimento, né? A maioria ela vai se modular pelo quê? Pelo afeto da maioria, né? Eu estava até falando isso numa reunião, assim, é engraçado quando a gente coloca, por exemplo, a avaliação. Se a gente coloca vocês individualmente para avaliar um quesito, seja professor, seja instituição, seja o que for, o aluno ele desce o sarrafo, assim, né? Ele tipo assim, ele coloca ali a percepção dele, individual. Mas quando a gente traz a avaliação, isso envolve o afeto. Quando a gente traz a avaliação coletiva, ela é completamente diferente. Porque na hora que um expressa uma coisa que talvez seja um pouco mais na visão dele, de uma forma, mas da visão do coletivo não, o coletivo fala o quê? Não, mas peraí, você está vendo isso daí que não é assim não. Sei lá, você está falando do professor tal, você está dizendo que o professor tal não é bom, mas você veio falar na cantina. Sei lá, assim, o próprio coletivo, ele já coíbe essa questão afetiva individual, porque traz o indivíduo ao processo reflexivo. E muitas vezes a gente não faz isso de forma sozinha, né? Por exemplo, você está lá brigando com o namorado, aí você está lá com aquela, né? Aí chega alguém de fora e fala assim pra você: mas não é bem assim. Você está vendo também que você está fazendo isso, né? Porque a gente tem uma tendência só de olhar para o outro. O problema sempre é o outro, nunca a gente, né? E isso tem a ver com os nossos afetos, a forma como que a gente expressa isso, tá? Então, a gente fala em 3 instâncias. O afeto de alguém, ele é congruente, ele é modulado ou ele é ressonante. Essas 3 coisas que vocês vão olhar no afeto. Então, veja só, no humor, eu só vou descrever se o humor é deprimido, eutílico, eufórico, hipotílico, tá? O afeto, eu falo essas 3 coisas. Quando eu descrevo, eu falo: se o afeto da pessoa está congruente, eu vou colocar lá: afeto congruente, modulado, ressonante. Vamos lá fazer essas 3 distinções. É fácil. Congruente é se ele tem a ver com o que eu estou expressando. Então, como eu acabei de falar, se eu chego aqui e fico sentando no colo do Valdinho, da Cecília, isso é congruência do afeto? Não. Então, vocês já vão falar: nossa, esse afeto da professora não está congruente com isso aqui, com essa situação, né? Então, é a mesma coisa. Se é alguém que é, teoricamente, um marido e uma mulher, e o marido desce o sarrafo na mulher, isso é congruente? Não tem lógica, né? Uma pessoa que é seu parceiro te dando na cara, te batendo, te deixando roxo, isso não é congruência de afeto. Se ele é modulado, ou seja, se eu consigo modular a minha expressão de afeto conforme a situação. Exemplo, vocês vão ver o paciente esquizofrênico, você pode chegar para ele e falar assim: nossa, você ganhou na Mega Sena! Aí ele faz assim: ele fica assim, com aquela cara. A sua mãe morreu. Ele não modula. Ele não modula o afeto conforme a situação. Pode ser feliz, pode ser triste, pode ser ridículo. Ele está sempre apático aqui. Então, o normal é assim: tá todo mundo aqui feliz, comemorando. Nossa, fomos campeões de tal modalidade, no intramédio. Aí, de repente, vem uma notícia que alguém da sala teve um acidente grave. Imediatamente é esperado que todo mundo que estava ali, de repente todo mundo se desmorona. Uns vão
chorar, outros vão ficar atônitos, outros vão ficar... Isso é modulação de afeto. Eu tenho essa capacidade de mudar conforme a situação muda, né? E se ele ressoa, se eu vejo isso na pessoa? Porque tem pessoa que ela é tão apática ou ela é tão inerte que eu não consigo ver o afeto dela acontecer, né? Então, a gente diz que assim, a gente vai sempre olhar essas três vertentes. Se ele é congruente, se ele modula e se ele ressoa. Se eu vejo o afeto da pessoa, se eu consigo identificar. Vamos supor, às vezes, um psicopata. Um psicopata, em geral, o que a gente mais tem dificuldade é nessa ressonância do afeto. A gente não vê o afeto dele. Ele fala de amor, ele fala de dinheiro, ele fala de vida, com a mesma cara, com a mesma expressão. Ele não ressoa, né? Ele não mostra afetividade por ninguém, né? Isso é uma coisa interessante da gente observar. Eu vi um vídeo do professor ontem, a diferença do assassino e do psicopata recebendo a notícia de pena de morte. Foi? Todos os psicopatas, tudo. Ele não ressoa, né? E o assassino chorando. Ele não ressoa, porque assim, aquilo, o psicopata a gente vai estudar mais pra frente, mas a psicopatia ela é inerente. Tanto é que a pessoa nasce com aquilo. É a criança que desde cedo a mãe fica atônita, porque ele vai lá, pega o gato, ele quer arranca o gato, aí a criança vem assim, o gato sangrando, o gato sangrando, aquele sangue, a criança, mamãe, olha que bonitinho o gato. Aí a mãe, quê? Tipo assim, como bonitinho? E a criança, tipo assim, né? Por isso que, em geral, a criança, ela já mostra esse perfil psicopático desde muito cedo, né? A mãe consegue ver isso. Não é a expressão que eu contei da situação. A ressonância como se fosse a expressão mesmo. Se você consegue ver, né, essa expressão do afeto. É como se a gente falasse assim, ele é coerente, né? Ele é adequado e ele é aparente, né? A ressonância é a aparência do afeto de alguém, né? Então, por exemplo, se eu estou ali, um casal de namorados, geralmente eles estão ali se beijando, se abraçando, né? Então isso é ressonante, que aqueles dois ali se gostam. A modulação é a mudança, é você estar num estado e mudar para outro. E a ressonância também, tipo, ele não vai expressar tristeza, por exemplo, ele vai ficar... Então, é porque quem geralmente não tem ressonância já não vai ter a modulação, entendeu? Praticamente a gente pode mandar congruência normalmente. A congruência é que se o afeto demonstrado, ele tem coerência com aquilo que está acontecendo. Né? Por exemplo, se fala muito às vezes assim, vamos por hoje se fala de igualdade. Todo mundo tem direito a namorar quem quer, enfim, tudo ok. Mas, por exemplo, é permitido a um casal, seja ele hétero, homo, o que for. Como é se você estivesse agora aqui dentro da sala de aula, tivesse aqui um casal assistindo aula e os dois se beijando, se agarrando, se pegando? É uma coisa que independe, vai incomodar todo mundo, não é isso? Incomoda todo mundo. Por quê? Porque é algo que é totalmente incongruente com a situação. Nós estamos numa sala de aula, não é um hotel da casa do casal, né? Então, é isso que é congruência, é você estar de forma adequada dentro do contexto que você tem que estar. Entenderam isso? Mas, tipo, a pessoa, a partir da pessoa afeta a manifestação do outro. A pessoa não pode manipular isso por causa da vivência, a questão da sabedoria, sabe? É assim, o afeto, o humor, é totalmente manipulável.
Só que quem consegue fazer isso é alguém que tem uma psique íntegra. Né? Agora, por exemplo, um esquizofrênico, uma pessoa extremamente depressiva, ele já não consegue fazer isso porque ele vai perdendo a capacidade de manipular esses próprios sentimentos, entendeu? Então, assim, quem mente, por exemplo, é alguém extremamente apto ao processo, né? Ele não está inapto. Agora, quando a gente vê pacientes graves, você vai vendo que ele vai perdendo essa capacidade, né? Conforme mais grave for a doença. Porque, assim, quais são as doenças mais graves da psiquiatria? São as doenças que afetam o pensamento. Ou o pensamento e, por consequentemente, o afeto. E aí vai se desdobrando, né? Então, por exemplo, você pegar uma pessoa com Alzheimer. Se for um Alzheimer grave, a sua avózinha lá, ela tá batendo em todo mundo, porque é totalmente incongruente. Mas por quê? Mas porque ela não tem mais isso aqui íntegro. Porque ela não tem mais memória. Então a memória não permite com que ela processe o pensamento adequadamente e, consequentemente, as atitudes dela. Né? Então, por isso que quanto mais, por exemplo, é muito comum a gente ver déficits cognitivos, os antigos retardos mentais. Muitas vezes eles vêm para a psiquiatria para ser tratado por agitação psicomotora, porque batem muito nas pessoas na escola. Mas por que eles batem? Não é por uma índole de maldade. É porque, como ele tem um cognitivo mais aquém, a criança ela é maldosa. Aí ela começa a criar apelidinho, começa a criar o que a gente chamou de bullying. Aí aquela criança ela não tem um cognitivo para responder à altura. Então ela responde como? Batendo. Entendeu? Então essa questão do pensamento ela é muito importante, né? Por isso que a gente, quanto mais dá arsenal ao seu filho, né, desde cedo, para que ele responda às demandas, para que ele consiga reagir, ele vai tendo processamentos de pensamento mais elaborados e, consequentemente, ele também consegue se expressar, se safar e se organizar na vida com muito mais facilidade. Professora, eu não sei se tem a ver, mas, por exemplo, tem pessoas que são depressivas que elas, tipo, manipulam isso. Aí elas vão e se suicidam. Então, quando ela perde essa capacidade que elas o suicídio, ela não é uma perda de capacidade. Tanto é que ele pode planejar um suicídio anos antes. Tem pessoas que planejam suicídio com 2, 3, 10 anos com antecedência. Ele marca aquela data e ele vai então fazendo todo o curso para aquilo acontecer. O suicídio, a única coisa que acontece no momento do suicídio em si é um estreitamento do nível de pensamento, no ato, no dia, né? É que o suicídio é outra entidade, porque assim, as pessoas pensam que suicídio se dá na sua grande maioria por processo depressivo, e não é. Suicídio, na grande maioria, ele se dá por impulsão. Então, a pessoa ela tem um ato impulsivo, impensado, onde ela tem um bloqueio do pensamento. Então, ela simplesmente age conforme a impulsão. Isso acontece sempre quando a gente está sob pressão. Por exemplo, eu aposto que todo mundo aqui, algum dia na vida, já falou assim: ai, que vontade de morrer. Todo mundo faz isso. Sua mãe vai lá te dar uma bronca. Ai, é melhor morrer. Ai, eu vou me pular em frente do carro rápido. Tipo assim, isso é do ser humano. O ser humano, como a morte é algo muito vaga, algo que é um mistério, talvez seja o mistério mais misterioso do ser humano, então ele sempre ocupa uma caixinha dentro do pensamento, aonde a morte ela entra como um processo resolutivo daquilo que eu não tenho o que fazer, né? Aquilo que eu não tenho como resolver, digamos assim. Então ela não necessariamente é uma manipulação, sabe? Agora sim, eu posso simplesmente é um segredo. Eu posso ter pensamento suicida e guardar isso como segredo, né? Agora, quando o paciente ele vai agravando dentro de um processo depressivo, onde ele pode inclusive psicotizar, porque aí quando ele psicotiza ele não tem mais crítica. Aí é diferente.
Aí ele já não consegue mais fazer essa manipulação. Mas até ele perder a crítica, você pode manipular sempre isso aí. Em qualquer, não só o suicídio, qualquer coisa. É assim que tem as mentiras, né? Porque tudo parte do princípio, o ser humano todo mundo parte do princípio do quê? De causa e consequência. Ato e consequência. Ato e consequência. Né? Então, quanto menos consequências eu tenho, e se aquele meu ato partir do princípio de alguma coisa que eu minto, que eu manipulo e eu não tenho consequências, ele se torna uma verdade para aquele próprio indivíduo e ele vai continuar fazendo, até a hora que dá ruim. Uma hora dá ruim, mas ele vai testar. Né? Ele vai testar. Então, assim, quanto mais elaborado for isso aqui, né? Por isso que a gente fala assim, a inteligência ela tem dois lados. Se você sentar, por exemplo, uma das pessoas mais incríveis que eu já conversei foi aquele Fernandinho Beiramar. Se você sentar com ele, você vai querer ser amigo dele, assim, você vai ver, nossa, que cara incrível, entendeu? Porque é um cara extremamente inteligente, você se sente até burro perto dele. Aí assim, beleza, mas ele virou um bandido, o que ele faz é correto? Lógico que não, né? Por isso a gente vai idolatrar o que não é certo, né? Mas ele é extremamente inteligente, então assim, essa capacidade de pensar, ela não vai eximir de eu mentir, pelo contrário, quanto mais inteligente eu for, mais capacidade eu tenho, porque é o que a gente está falando, a nossa capacidade maior, né, cognitiva. Eu estou atendendo recentemente, acho que vocês devem até ter ouvido falar de uma neurologista que fez uma cirurgia plástica e teve uma complicação recente aqui na cidade. E até eu estava brincando com ela, falei assim, cara, é impressionante como essa capacidade do pensamento da pessoa, ela é extremamente rica. Porque quem olha a imagem dela, se você pegar aqui e colocar, por isso que a gente fala que na medicina nada é exato, e nunca a gente olha imagem, a gente não olha exame, a gente olha o paciente. Porque se você olhar a imagem dela de ressonância, você fala assim, não, essa aqui já passou para o outro lado da galáxia há muito tempo. E você vê a recuperação dela, é uma coisa incrível. Mas por quê? Porque ela se determina a cada dia que aquilo vai ser daquela forma. E é impressionante como o pensamento, ele vai estimulando que a pessoa ela vá superando aqueles obstáculos. Por isso que a gente fala muito aqui pra vocês, quando chega no quarto, ai meu Deus, vai ser uma tragédia, o quarto ano, eu não vou passar, pelo amor de Deus. É o contrário. Bora lá, é o quarto ano, vai dar certo, vamos embora, vamos pra cima, vamos estudar, chegou a hora. Aí a galera faz o que? É o contrário. Ai meu Deus, chega o primeiro dia de aula, diarreia, vômito. Isso aí é completamente errado, é um processo completamente ao contrário disso que quanto mais o seu pensamento for elaborado, teoricamente era para o seu contrário, concorda? Porque quem chegou até aqui era para ele pensar como? Pô, cara, eu tô aqui, olha quantas pessoas na vida têm a condição de fazer uma faculdade, conseguiu chegar, conseguiu estudar, Aí parece que o cara ele chega aqui e ele fala, não, parece que tudo que ele fez é uma porcaria, uma merda, eu sou incapaz, não vou conseguir, não vou não sei o que. Não, entendeu? Então, essa questão do pensamento do ser humano é extremamente incrível, né? Porque a gente... Eu estava vendo uma frase daquele Churchill essa semana no Instagram, eu falei, cara, isso é incrível, as pessoas são muito inteligentes. Eu nunca tinha parado para pensar nessa frase. Mas ele colocou lá uma frase assim, só não tem inimigo quem nunca tomou uma posição na vida. Quem passa pela vida tipo apático, que nunca teve que ocupar nenhuma posição, nenhuma situação, não dizer nenhum não dizer... É porque é alguém que passou, né? Mais raso, digamos assim. Porque aquele que passou numa condição, ele passou. Então isso tem a ver com o nosso pensamento, né? Com a capacidade, porque de quem você vai ouvir uma frase dessa? Do cara que liderou o mundo numa época dele, que tomou posições e parari, parará, que é uma pessoa com uma capacidade de pensar muito grande.
Então é interessante isso, a gente vai vendo essa externalização, né, na psique humana, dia após dia. Então, gente, a gente tem que sempre trabalhar muito dentro dessa projeção que a gente pode, a gente consegue, é possível, né? Senão isso, vocês já vão ver na medicina. Um paciente que recebe um diagnóstico de câncer, 2 pacientes, super parecidos, com a mesma idade, o mesmo câncer, a mesma... Aí tem aquele que vai viver 10 anos e o que vai morrer em 3 meses. E isso tem uma total ligação com a forma com que ele vai pensar aquela situação vivenciada por ele, tá? Então isso é muito importante. Às vezes na medicina hoje é outra coisa que eu vejo muito, por exemplo, os alunos, sabe que eu estava almoçando com a minha filha, eu não sei o que ela fez com o braço, meu marido falou assim, ela falou assim, ai, nossa, eu tô toda picada que a gente estava tirando sangue, fazendo aquelas coisas do professor Gabriel, né, de tiro, não sei o que. Aí a gente estava almoçando e ela falou assim, ai, qual é essa veia? Aí ela, peraí, não, eu sei, não me coloca pressão. Eu falei, não tô colocando pressão, qual é essa veia? Aí ela falou, então ela falou assim, aí ela falou, não, a veia. Aí ela, não, peraí, não, isso aí é do membro inferior. Não me coloca pressão. Não, pera que eu sei, não me coloca pressão. Não sei o quê. Aí ela ficou assim, né, na mesa. Não. Aí a gente ficou quieto, né, deixou. Aí ela passou, ela foi, não, papapá. Ela chegou, ela concluiu e falou. Aí o pai até brincou. Parabéns. Só que assim, o que a gente vê hoje no aluno, né, de medicina, que geralmente a gente vê que trava. Até falei pra ela, pode parar com isso, tem que trabalhar isso na sua cabeça. Porque quando você chegar lá no 5º, no 6º ano, no 5º ano, o professor não vai ficar esperando você processar. Você não pode virar pro professor e falar, ai, me pressiona que eu vou. Não, isso é um treinamento. Por isso que o médico, ele passa por esses 6 anos para vocês serem treinados. Porque na hora que você está lá com o paciente na urgência, não dá para você. Não, peraí, eu preciso pensar, aonde eu vou funcionar? Não existe isso. Então, o que a gente vê hoje, às vezes? Tem aluno que entra em parafuso. Quando vai fazer uma prática, o professor está lá, por exemplo, massageando. Bora, vai morrer. Morreu. Aí o aluno faz assim, sai chorando e vai na coordenação e quer trancar o curso. Eu não sou capaz, eu não vou poder ser médico, eu deixei o boneco morrer. Imagina você, gente, pelo amor de Deus, acorda pra Jesus, né? É assim mesmo, a hora de errar é agora. Eu brinco com o pai da Cecília, que o pai da Cecília era professor de urgência e emergência na época que eu fiz faculdade. Gente, eu passei uma vergonha tão grande, a pessoa conhecida ainda, né? Aí eu fui fazer uma emergência do boneco, eu coloquei o laringo de ponta cabeça. Meu Deus do céu. Aí quando eu olhava, meu Deus do céu, que vergonha, não sei o que. Então, quer dizer, isso é normal, a gente tá aqui é pra isso. E o professor, ele tem que fazer isso com vocês, tipo, vamos, não é porque o professor é... Aí o aluno hoje, como que ele interpreta? Porque ele é mimizento. Ai, esse negócio é adoecedor, é não sei o quê. Então isso está ligado com o quê? Com a forma do pensamento mimizento que a gente vem adquirindo ao longo da nossa história nova da humanidade. Só que ainda existem profissões que não dá para ter isso. Você não vai lá, tá numa emergência lá querendo que o médico fique. Então tem que dar uma pressão mesmo. Isso é da profissão de vocês, né? Da nossa profissão. Então a gente vai ver que o pensamento, ele precisa ser trabalhado. É uma coisa que a gente não pode se atrapalhar com ele, né? Em determinadas situações. Então olha só, aqui a gente tem um exemplo da súmula psicopatológica que a gente comentou. Vamos lá. Aqui, ó, a abolição, né, que a gente falou. Então, o paciente, ele pode ser normobúlico. A abolição a gente geralmente coloca com esse termo bulia. Então, ele pode ser normobúlico, abúlico ou hiperbúlico. Ou seja, ele tem zero vontade, ele é normal, ou ele tem excesso também de vontade, né? Tem gente que vocês vão ver assim, por exemplo, um paciente de mania bipolar, ele tem 1000 projetos, mas ele não coloca nenhum em prática.
Então, às vezes é igual a gente, né? A gente faz 1000 projetos, mas a gente não coloca nenhum em prática. Oi, alguém o pragmatismo que a gente falou. E por último, acho que você falou por último, a crítica é a memória. A memória, gente, a memória aqui, a gente vai olhar bem superficial, tá? Não é para fazer em todo paciente requerimento, teste do relógio. Isso aqui é rápido, você vai perceber se o paciente consegue lembrar de fatos passados, fatos presentes. Agora, lógico, se você vê que não, aí você para fazer uma acurácia daquilo ali. Mas, de forma geral, é só para dizer se está presente, se está presente, tá? E o que é a crítica, gente? Para a gente finalizar aqui. O que é a crítica? A crítica é o que a gente conhece também de insight, ou também de juízo crítico. A crítica é a capacidade de um ser humano em entender o que ele faz nesse mundo, quem é ele, como ele age, o que ele faz, a interface disso com tudo, né? Então, por exemplo, alguém que está doente, mas que acredita que não está doente, ele tem crítica? Não. Ele não tem crítica. Ele está doente e ele acha que não está doente. Então, assim, a crítica, ele é o insight do paciente quanto à compreensão, né, do seu estado mental. Por exemplo, alguém que está delirante, ele tem crítica? Não, ele está acreditando em algo que não existe. Alguém que está alucinando, tem crítica? Não, ele está vendo coisa que não existe. Então, assim, sempre que o paciente ele estiver delirante ou alucinando, isso já isenta a crítica dele. Ele não tem uma crítica perfeita. Ele pode ter uma crítica parcial, ele pode ter uma crítica prejudicada, mas perfeita não, né? Ele não vai ter uma crítica perfeita. Então, a gente vai olhar sempre essa questão do insight. Por que isso é de suma importância na psiquiatria? Exemplo. Eu vou dar alta lá do HB para um paciente que ele não entende, ele ainda é um paciente delirante, ou ele ainda tem algum grau de alucinação, ou ele simplesmente não se vê doente. Isso muda a minha conduta no momento de alta desse paciente? Sim. Em que, por exemplo? Me citem um exemplo. Mas ele vai tomar remédio? Pronto, a primeira pergunta. Será que ele vai tomar o remédio se ele acha que ele não é doente? Olha como isso já muda a tua conduta como médico. Às vezes você já vai ter que ver o quê? Você tem que conversar com a família, você vai ter que orientar a família a administrar aquele remédio. E olhe lá, porque às vezes a família chega e fala assim, toma aqui, o paciente põe debaixo da língua, a família vira, ele joga no cachorro, ele joga no vaso da descarga, ele esconde debaixo da língua até a hora que ele chega no lugar que ele pode descartar. E a gente só percebe isso quando ele reinterna ruim de novo, por falta de adesão ao tratamento. Então, às vezes é um paciente que eu vou precisar pensar em dar um injetável em vez de um via oral. Então, essas estratégias, elas vão nos dizer quanto à crítica do paciente. Se esse paciente sabe ler, se a família sabe ler, se eles vão saber dividir aqueles medicamentos, né? Por isso que quanto maior for a polifarmácia, pior é, para a gente controlar tudo isso. Um paciente idoso, ele já começa a esquecer se tomou, não tomou. Vocês vão ver nas emergências, vocês vão pegar idosinho que chega lá, que ele às vezes tomou 10 comprimidos de hipertensão. Porque ele toma um, esquece que tomou, daqui a pouco ele vai lá, toma outro, esquece que tomou, aí ele vai lá, toma outro. Daqui a pouco a família chega e ele está no chão desmaiado. Aí ninguém entende nada, quando vai ver a caixa de remédio, está lá sem o remédio todinho. Então, tudo isso é muito complexo e isso tem a ver com a crítica do paciente. Quanto melhor a crítica, ou quanto pior a crítica de um paciente, mais dificuldade ou menos dificuldade nós teremos no manejo desses pacientes, tá? Então, isso daí é bem importante. Todo mundo entendeu aqui? Que é o que a gente também aí chama de noção de doença. Ó, então como que fica uma súmula psicopatológica, que é aquilo que eu mostrei para vocês ali na lousa no primeiro dia?
Olha lá como que a gente escreve, por exemplo. Paciente vigio, com autocuidado preservado, atitude colaborativa durante a entrevista, atenção globalmente preservada, norma T+, norma vigio, memória recente, remota e imediata preservadas, orientado ao diálogo psicicamente, humor eutímico, afeto congruente, modulado e ressonante, pensamento de curso normal agregado, sem alteração do conteúdo, não se apresentam sinais sugestivos de alteração da senso-percepção, volição e pragmatismos preservados, sem alteração da psicomotricidade, como por exemplo tiques, maneirismos ou estereotipias, crítica preservada, noção de doença adequada. Isso aí é um modelo que vocês vão fazer na provinha de vocês, é o que cai aí para vocês descreverem, é como que aqui é o normal. Então, como em tudo na medicina, a gente primeiro aprende o normal, depois a gente vai colocando, substituindo pelos patológicos, tá bom? Então, isso aí, ó, todo mundo tem que estar com isso afiadinho, guardadinho, como que a gente escreve. Isso aí nada mais é do que o Caos PhD Mavic. Professora, eu tenho que colocar nessa sequência? Ou eu posso colocar na sequência do Caos PhD Mavic? Pode colocar na sequência que você quiser, desde que todos esses itens estejam ali. A gente fala daqui, eu criei isso aqui há muitos anos, quando eu comecei a dar aula, outros 9 anos atrás, para facilitar para o aluno, para ele não guardar, não esquecer. Então você coloca ali no cantinho da prova, né? Não precisa nem colar na mão, já coloca cheio, já vem decorando, coloca no cantinho da prova. E aí você já sabe, já vai ter ali aquilo ali, já pode vir de vocês, não tem risco nenhum, tá bom? Ah, na hora da prova eu quero escrever assim, não quero escrever assim. O certo é assim. Mas assim, tudo bem, eu não desconsidero, mas é óbvio que vocês precisam treinar, porque isso daí é igual fazer redação. E os médicos hoje não têm conseguido fazer isso mais. Então é uma coisa que vocês também precisam treinar, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Eu vou devolver. Deixa eu dar Eu vou devolver aqui a atividade de vocês e a gente vai usar esse restinho da aula para concluir aquele caso clínico agora com essas informações finais. E aí vocês vão me devolver, ok? Na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre o nosso primeiro tema, que é psicoses. Então a gente vai falar, se a gente já quiser anotar o estudo, esquizofrenia, transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante, tudo na próxima aula. E aí a gente já vai fazendo os exames, as súmulas, dentro dessas patologias que a gente vai agora desenvolver, tá bom? Se alguém não estiver aqui, que não estava na aula e hoje está, tem que me avisar, porque senão vai ter uma incongruência disso aqui com a chamada de vocês, tá bom? Andressa. Andressa, Mariana, Fabiola. Clara. Clara. João Vitor. Amanda Rossi. Amanda Braga. Rafinha. Eduardo. São Paulinho. Gente, deixa eu só aproveitar para falar uma coisa antes que eu me esqueça, porque agora é uma coisa bastante coordenação. Em relação ao intermédio, tá? A gente vai passar um pouco de caminhozinho para todo mundo. Eu sei que vocês do quarto ano, alguns outros não vão mais assim, porque ficou definido, tá? Na semana do intermédio, não, os professores param de chamada, porque tem que fazer, não pode não fazer, mas vai ser dado, né, a orientação para não ter nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de prova nessa semana,
E o aluno que for para o intermédio, seja como atleta, ou seja como torcedor, a gente vai depois ficar com esses nomes. E caso, digamos assim, no final do semestre você reprovaria em falta por causa dessa semana, aí a gente justifica aquela falta como se fosse um atestado médico, entenderam, né? Porque a gente não pode, por exemplo, tem alunos que não vão, então vai ter aula porque não é justo quem não quer ir, ele quer assistir aula. Então, para não penalizar ninguém, vai ter aula normal, quem quiser ficar, fica, quem quiser ir, vai. Esses que vão não terão falta e nem terão risco de perder atividades. Porém, lá na chamada de vocês, não tem como a gente deixar abonada a falta, porque se acontece alguma coisa, não pode estar aqui e lá. Vocês entenderam, né? Mas aí fica condicionado a essa falta no histórico final de vocês. Caso tenha um problema, a gente aborda na casa. Tudo bem? Na verdade, isso daí é uma coisa que a gente colocar só um outro, porque assim, isso tem que estar localizado também, se não está cheio, então é uma coisa que já começou a maioria vai, aí a maioria poderia não ficaria para mas aí tem que estar institucionalizado, tá? Ok? Todo mundo entendeu? Eu vou colocar aqui no caso, tá? Eu tô odiando o nosso lugar. Por que eu quero ficar ali do ladinho? Tô nem de jogar meu joguinho da peixe. Ai, meu Deus do céu. Já. Bora terminar até embora, né? Bora terminar até embora, né? Eu lembro, pensamento. Ela parou aqui, ó, em pensamento. Aí vai ser pensamento de curso, acho que tá acelerado. Acelerado E sem, com alterações do conteúdo. Porque ele fala nada com nada. Com alteração do conteúdo? Eu lembro que ele fala tipo nada com nada. Eu falei que vocês continuam ainda o restante do exame para analisar tudo, tá bom? O que vocês já analisaram não precisa mais, tá bom? Pensa que é agora.